Grande Vibe 37, nesse sensacional clima de Gávea em dia de festa, estamos aqui para mais um Futevídeo do Coelho, com apoio na produção do R37 e na comunicação do RZ37. Não esquecendo aquele convite sempre para você se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar com seu amigo, vai nos fortalecer bastante, beleza? Valeu! Resenha 37. Meus amigos, estamos de novo aqui na Gávea, com outro patrimônio do Flamengo, do Santos, do São Paulo, do Botafogo, da seleção brasileira, do futebol brasileiro como um todo. Gilmar, tudo certo? Rapaz, prazer aí estar com vocês aí, uma felicidade, uma honra. Tamo junto. Tamo junto. Tamo em casa também? Já Sim, é onde, é o começo de tudo, né? É verdade. Como você vê aquele cenário seu sendo visto lá pelo grande Cláudio Coutinho? Cara, foi uma coisa... Vindo do Amazonas pra cá, brilhando no Flamengo. Foi uma história assim muito louca, né? Muito louca porque... Primeiro que o norte naquela época, a região norte, né? Não era tão propagada, tão falada, né? Então, principalmente em termos de esporte, né? Então a gente tinha essa dificuldade, né? Dos grandes centros, que era Rio, São Paulo. E do nada, de repente, um preparador físico que foi meu professor lá em Manaus, amigão do professor Cláudio Coutinho, né? Que fez estágio aqui na Gávea. Mostrou lá o álbum do garoto lá chamado Popoca. Tal de um Popoca ali. E até o Coutinho riu muito. E aí lá no hotel, e aí me levaram para treinar lá junto com esses jogadores que eu nunca imaginava vê-los tão rapidamente, só via por televisão, de longe, né? Zico, Andrade, Adílio, Leandro, era Rondinelli, enfim, tanto Raul, tantos craques aí, né? O Moza ainda não estava nessa leva, era mais novo, né? Poxa, de repente eu me vejo treinando com eles. O professor Cláudio Coutinho me deu a oportunidade de treinar na véspera do jogo lá ao lado deles. E aí ele gostou muito. Né? Isso com você com 15 anos, né? 15 anos. É só isso. E ele realmente se encantou assim e pediu para minha família, para meu pai, para que eu viesse fazer uma avaliação aqui, não que eu já estivesse aprovado, mas que viesse fazer uma avaliação aqui na Sub-15 do clube, né? E aí, com um tempinho, a gente veio, ganhou as passagens, eu vim e acabei treinando na Sub-17 e aprovando, né? E aí... Inevitável, um cara do seu nível. Aí já cheguei, aí, poxa, e assim, o que mais me orgulha muito é que 3 anos depois, né, o Flamengo é campeão brasileiro e eu já tô no banco ali, né? Já tá no elenco, já jogando alguns jogos ali. Alguns jogos, né? E, nós substituindo, às vezes, o maior jogador da nossa história, que é o nosso Pelé, que é o Zico. Que responsa. Então, assim, era muito legal já conviver com o Tita, com esses caras todos, né? Com esses craques todos que eu falei, pô, e ser campeão com eles, né? Pois é. E com a responsabilidade, em alguns momentos, de substituí-los, né? Então, isso era muito legal, muito bacana. Com total participação. Aí já dá 84, você começa a ser mais relacionado e especialmente 85 com o Zagallo, né? Que é o cara que te coloca mais ali. Porque depois teve a saída do Zico, né? Isso teve a saída do Zico. Saída do Zico. E aí o Tita passa a assumir a jogar de camisa com a camisa 10, né? E aí o Zagallo começa a me colocar pelo lado esquerdo ali como um falso 11, né? Sim. Mas com liberdade de também jogar por dentro. E aí eu comecei a ter um destaque legal e segui por muito tempo, sendo campeão carioca, né? Em 86 acabamos ganhando o Campeonato Brasileiro Carioca, enfim, aí fomos embora. Pois é. Fomos até 88 a Copa Quirim, e aí já teve o retorno do Zico. Sim. E a gente... Já numa pegada mais de despedida dele e tal, na reta final. E aí eu já também participei desse campeonato lá no Japão. E nessa passagem toda, teve pra mim um jogo muito marcante. O Flamengo já tinha feito 6-0 da Evolução 81. E num jogo que nada parecia que o Botafogo era até favorito, com maioria na torcida. Isso em 85. Isso. Vocês fazem 6-1, de virada. 6º gol seu. Isso aí também foi marcante, porque eu lembro que a torcida do Botafogo fez uma brincadeira, assim, grave não, né? Coisa daquela época existia mais aquela gozação e toda, né? Negócio de papel higiênico, dizia que o Flamengo se tremia e tal. Eles não estavam em muita condição de fazer isso naquela era, né? Mas eles... Se fosse nos 60, 70... apesar que eles tinham um grande time também, mas não pra tanto, né? Mas aí fizeram essa brincadeira e a gente realmente ficou muito mordido. Eu lembro que o Zagallo também teve problema para escalar a equipe, né? Tivemos alguns desfalques.
Mas aí ele recorreu ao pessoal que também já vinha da base, né? Jogou o Adalberto, lateral esquerdo. Jogou demais esse dia. Fez 2 gols, inclusive. Ele deu uma assistência para ele, muito bacana. Quer dizer, o nosso lado estava muito completo, porque a gente jogava na Sub-20, na época juniores, nesse setor. Então ele estava muito habituado a jogar junto. E aí começa o jogo e o Botafogo faz 1-0. Com 5, 10 minutos fez 1-0. E logo depois a gente começou a acertar o time, né? O Adílio começou a comandar ali a meiuca, junto com o Andrade, eu estava ali com a 10 também. E a gente começou a acertar e terminou o primeiro tempo já com 2-1 pra gente. E na sequência, no intervalo, o Zagallo, lógico, falou muito sério com a gente, falou da responsabilidade do jogo. Ele também estava bem mordido, né? Com a brincadeira. E especialista nisso. E aí nós fizemos um jogo espetacular, o Adalberto fez um jogo gigantesco. Eu acertava todas as bolas nele, ele tem uma velocidade. Acho que o Dalzinho, se não tivesse tido uma lesão tão grave como foi a fratura dele, ele com certeza estaria anos na seleção brasileira ali, seria anos titular aqui no Flamengo também. Era uma pena da época, as lesões, que hoje são muito facilmente resolvidas. Exatamente, era um jogador extraordinário. Pô, eu sou irmão dele, agradeço ele tantas coisas, que ele é um irmão. Enfim, mas foi uma pena da lesão dele. E nós, chegando já no final do jogo, né? E eu tava um pouco irritado, porque eu fazia uma grande partida, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer o que eu mais gostava, que era um gol. E aí, de repente, no final do jogo, eu recebo uma bola ali, praticamente debaixo da raça, ali no cantinho, ali onde a gente comemorava sempre os gols. E eu faço um passe pro Andrade, né? Pro Andrade e aí o Andrade fez uma jogada extraordinária de driblar os 2 jogadores do Botafogo e entrou cara a cara com o Luiz Carlos, que na época era o goleiro do Botafogo. E aí no que eu dei o passe, eu corri para trás do Andrade, né? Só para ver o que aconteceria, né? E aí o Andrade acertou o canto, o Luiz Carlos também acertou o canto, ele devolveu a bola para fora da área. E aí, do jeito que eu vinha, eu peguei de primeira e fiz o 6º gol e foi uma emoção assim. Eu não consegui nem chegar na torcida, me ajoelhei ali de emoção e foi uma coisa, o Maracanã parecia que ia desabar, né? Um cenário daquele, você praticamente repetiram 6-1, foi fantástico. Quando ninguém esperava. E cara, você tem uma experiência de ser treinado pelo Zagallo, o que era o Zagallo como treinador? Como é que foi isso? Claro, pra mim, eu assim, depois de muitas andanças, né, e ter tido grandes treinadores na minha carreira. Foram vários, muito interessantes. O Sininho, pra mim, foi um dos grandes que eu tive. Com certeza. Mas o Zagallo era impressionante, cara. Eu começo até pela Copa de 70, né, que depois eu consegui assistir na íntegra. Eu era garoto ainda, mas depois assisti na televisão na íntegra e tal. Cara, o entendimento tático dele, as mudanças que ele fez na equipe, a maneira com que o Brasil jogava, é uma coisa assim fantástica, né? Ali o cara conseguiu escalar só 10 no meio campo. A inteligência dele, sabe, de segurar um lado do campo, de tirar um zagueiro que não tinha tanta saída de bola, colocar um volante que era o Piazza para dentro, melhorou a saída junto com o Clodoaldo. Era fantástico, cara. O Pistão fazendo um falso 9 junto com o Pelé, que os caras ficavam completamente zonzos, né? Porque uma hora o Pelé era o 10, uma hora era o 9. Jairzinho era outro 10 que também fazia o lado direito, mas jogador mais de força e velocidade. O Rivelino, aquela canhota dela, um dos maiores craques que eu já vi jogar também. Gerson ali no meio, essa galera. O Gerson dispensa qualquer comentário. Então, assim, aqui no Flamengo ele ensinou muito, aprendi muito. Ele, inclusive, tive altas conversas com ele quando ele me colocou na ponta esquerda, antigamente chamava ponta esquerda. Sim. Fazendo aquele falso 11 ali, mas com liberdade de jogar por dentro também, de entrar e sair, só com a responsabilidade de, em determinados momentos, ter que fechar o setor, né? Onde eu tivesse, eu fecharia ali o setor, mas fantástico, cara. O Zagallo, para mim, é um dos grandes treinadores que o futebol brasileiro já teve, né? Com certeza absoluta. Fantástico. Cara, e no ano seguinte vocês ganham o Carioca, né? Final grande contra o Vasco. E aí ele tem o Brasileiro também, tem o jogo com o Atlético Mineiro, você até faz o gol no jogo da ida. Como você vê aquele ano no Flamengo? O ano tava caminhando muito bom pra gente, né? Nós tínhamos uma grande equipe, né? Lógico, tinha o nosso Pelé, tinha o Zico. Sim, mas não tinha muita gente boa. Mas tinham muitos craques ali, muitos jogadores de muito talento, era uma equipe muito talentosa.
E a gente fez um jogo nessa semi, né? Acho que era uma semifinal contra o Atlético Mineiro, né? Era quartas ou oitava, algo assim. Mas era um mata-mata ali. Era, e a gente fez E um de jogo volta. espetacular no Maracanã. Eu lembro também que nesse jogo eu saí muito bem, inclusive fiz um gol de cabeça, que Sim. não forte, peixinho, né? Abre o placar. Então. Cruzamento do Jorginho. E acabou tomando um gol de cruzamento de escanteio, que o Batista pegou meio de voleio, assim, meio despretensioso, e acabou fazendo um gol de empate. E nós não conseguimos no segundo tempo, mesmo com um volume maior, com maior qualidade de jogo, mas não conseguimos reverter isso aí, né? E aí eles levaram pro Mineirão. Decidir lá aquele clima que já é de alta rivalidade. O Mineirão naquela época era bem difícil de se jogar, era um campo pesado, né? Mas a gente fez também um grande jogo, mas acho que nós perdemos de 1-0. 1-0, foi nos detalhes. Foi um golzinho, não sei se foi de falta ou foi de pênalti, se eu não estou equivocado, acho que foi de pênalti. Sim. Um gol. E foi, cara, o Atlético, eu não lembro se chegou na final naquele ano, mas disputou forte. Foi, chegou, acho que chegou bem perto. Ou chegou na final, não me recordo agora. Então assim, a gente estava muito próximo de conquistar novamente um brasileiro. Pois é. Né? E tendo desempenho da equipe, mas às vezes são os detalhes que fazem a diferença. Mas foi um ano muito proveitoso para Com o certeza. grupo todo. E agora falando, você até deixou a deixa, é ótimo, mas deu a deixa do Jorginho. Foi uma geração dos anos 90 que você pegou inteira na seleção, né? A gente pegou na base. Na base, né? Na seleção. E peguei alguns também na seleção olímpica, né? Onde você era uma base do time. Era o 10 ali. Isso. Peguei o Jorginho na sub-20, né? O Jorginho nessa época eu jogava até... Ele é lateral direito, mas ele jogou com o Jair Pereira de lateral esquerdo. Né? Acho que o Adalberto teve uma lesão. E ele ficou de lateral esquerdo. O Heitor ficou no lateral direito, que depois veio para o Flamengo também. Enfim, eram jogadores de muito talento. Na Olímpica eu peguei o Dunga, né? Peguei essa rapaziada toda. Seu xará Gilmar no gol, né? Gilmar Rinaldi no gol, que era a base praticamente do Inter, né? Era. Que eles convocaram uma seleção e depois cortaram praticamente todos, porque os clubes também começaram a exigir os jogadores de volta, inclusive o Elzo, que é um dos grandes jogadores, estavam também na seleção, mas acabou não voltando, né? Porque os clubes também já não liberavam os atletas para essa competição, né? Já que tinham as preferências dele lá e também naquela época, eu tenho um detalhe a dizer, acho que naquela época não se valorizava muito uma Olimpíada. Sim. Mal sabendo que é uma das competições mais importantes do mundo, né? Tanto que foi a primeira medalha, né? Exatamente. Foi a primeira medalha de prata do futebol brasileiro e a do vôlei também, né? Então foi tudo um início, não é à toa que o vôlei hoje, né? Mudando da água por vinho, o vôlei é um dos esportes mais maravilhosos, de mais conquista vencedores no Brasil. Então, foi um momento assim em que a partir daí começaram realmente a valorizar, eu acho que a Olimpíada, né? Sim. Porque logo em seguida nós fomos normalmente medalha de prata, se eu não estou equivocado, e depois de bronze, né? Na de 88 e depois de 92, se eu não estou equivocado. Então assim, foi um início muito bom, com uma base do Internacional, com jogadores de altíssimo nível. Sim, o que é fantástico, pegar só um time. Exatamente, tinha Mauro Galvão, tinha Dunga, tinha Ademir, tinha o Gilmar Rinaldi no gol, tinha o André Luiz na lateral esquerda, aí tinha o Ronaldo, que era um lateral do Corinthians, né? Que também ficou nessa leva junto comigo. Enfim, Kita, né? Que jogou aqui no Flamengo também, que depois faleceu, uma pena. Enfim, era um time assim, qualificadíssimo. E fez um campeonato gigante, né? Com certeza. Perdemos para a França também nos detalhes. Porque fizemos um jogo muito melhor contra a França. Eu acho até que o jogo contra a Alemanha, né? Era um jogo mais temido, porque pela força da seleção alemã. Mas eu acabei decidindo o jogo aos 43 do segundo tempo, num gol de falta. Espetacular. Uma das suas especialidades, né? Exatamente. Enfim, mas faz parte porque nós conseguimos ganhar da Itália, conseguimos ganhar da Alemanha, de outras grandes seleções. E essas 3 seleções, né, vieram com a base da Eurocopa, né? Então eram muito forte, né? Jogadores que jogaram essa Olimpíada jogaram praticamente a Copa do Mundo também. Olha isso. Você pode ver que o treinador da Itália era o Enzo Bezoff, que era treinador da seleção principal. Né? Então eles tinham Fana, Nella, Tancredi, goleiro, Banhi, que jogava no Napoli com Maradona, enfim, eles tinham uma equipe extraordinária, né? Além da França com Chouereb, Papin, todos esses jogadores jogaram também na Copa de 86. Então, para ver o nível da campanha que vocês fizeram. Exatamente. A França que eliminou o Brasil. Foi realmente na Copa. Uma seleção maravilhosa. Sim.
E aí você vai seguindo a carreira, passa por Portugal, né? Passa na Ponte e chega no Botafogo. Qual foi a participação do Emil Pinheiro na sua ida pro Botafogo? E quem era essa figura ali dentro daquele contexto? Cara, ele era um cara muito maravilhoso, cara. Um cara muito especial pra gente, porque ele tinha um tratamento com a gente assim, fantástico, né? E ele era louco pra me comprar, lembra? Comprar meu passe. Sim. Mas aí havia uns desacertos aí com o clube, com o Flamengo, com a Ponte Preta e tal. E a Ponte devia o Flamengo. E ele não conseguiu comprar. Eu tive um empréstimo, né? E joguei uma temporada, assim, no tempo que eu passei no Botafogo, muito legal. Muito Eu legal. ganhei até um respeito muito grande pela torcida. Com certeza. Conquistamos o primeiro título, que não foi aqui, não foi contra o Flamengo, que eu não estava, mas eu ia ficar, e por incrível que pareça, iria jogar contra o Flamengo, né? Sim. Porque Seria inacreditável. até o final do ano e acabei não ficando. Porque que eu te falei, naquela época a gente não existia a lei do passe, então às vezes você era comandado por outras situações. Então mas nós fomos campeões na Espanha, na final do Palma de Maiorca. Era isso que eu ia falar. Contra o Barcelona do Cruyff. Então, o Barcelona e jogava Zubizarreta, Baqueiro, Nadal, e eram atletas da seleção espanhola. Sim. E outros, eu não me recordo agora. E o Botafogo naquela excursão, eu lembro que nós ganhamos em Rijon, o torneio em Rijon, ganhamos em Vigo, do Celta de Vigo. Fizemos uma temporada maravilhosa. Era um momento do clube ali, tava para sair da fila e formando algo ali para preparar para o que estava acontecendo, né? Era, e com detalhes, né? Subiu de nível. Jogadores de altíssimo nível, né? Altíssimo. Vamos falar o time do Botafogo, era Ricardo Cruz, Josimar, começa. Sim, com certeza. Josimar, Mauro Galvão, Gotardo, que jogou também, e Renato, lateral esquerdo. Aí jogava Luizinho Fitandilha, Carlos Alberto Santos. Às vezes jogava de 10, o Paulinho Criciúma fazia o 9, falso 9 lá na frente um pouquinho. Aí jogou o Marinho pela direita e o Jefferson. Vindo do Bangu, né? Bangu, que é outro craque também. Jogou pra cacete. E jogava o Jefferson pelo lado esquerdo, né? Então, assim, era um time muito qualificado, né? Então, realmente fizemos... E aí, quando eu voltamos daí, era pra ter dado continuidade, mas acabei uma errada aí, me tiraram do clube. Não o clube me queria, mas a pessoa que estava responsável por situações ali. Acabei ficando fora, quer dizer, ia ser uma coisa assim meio complicado, porque eu ia ter que decidir contra o Flamengo. Sim, e é o que certamente ia acontecer, né? O nível que você jogava naquela época. Eu tinha decidir contra o Flamengo. Eu lembro que uma vez que eu encontrei o Espinosa realmente falou que... Inclusive o Botafogo, naquele ano que foi campeão em cima do Flamengo, com o Maurício, com o gol do Maurício. Sim. Tinham 3 jogadores, praticamente jogou com 3 volantes, né? Ele não tinha um camisa 10, né? Jogava Vitor, que jogou no Flamengo, era Carlos Alberto Santos e Luizinho Quitadilha, né? Era um galo trio. Era um trio, mas eram 3 volantes, não tinha um camisa 10. Então, assim, eu poderia facilmente estar ali assumindo aquela responsabilidade. Com certeza, Mas caberia muito legal. Mas eu gostei muito, eu tenho um carinho especial pelo Botafogo. Sim. Tanto que logo depois você tem uma passagem pelo Santos muito boa, né? Também, outra maravilhosa. Excepcional. Vestia a camisa do rei, né? É um privilégio. Realmente eu fui muito bem tratado pela torcida, pelo clube, né? E aquela coisa que eu te falei, eu queria ter tido continuidade, acabei tendo que sair acabei indo para o São Paulo. Sim. Porque o São Paulo se interessou pelo nível seu ali no Santos. Realmente eu fiz um campeonato maravilhoso pelo Santos, mas talvez tenha sido assim um momento, o erro da minha vida ter saído do Santos. Naquele momento. Porque primeiro que eu gostava demais daquele ambiente, eu gostava muito do clube, era muito feliz ali. Não que eu não tivesse sido feliz no São Paulo, mas é que as coisas no São Paulo não aconteceram para mim devido a um problema extra-campo. Sim. Eu acabei tendo um problema com o Moraci Santana e tal. E aí o Tele me deu uma geladeira. Fui menos oportunizado do que estava no Santos. E algo que tinha tudo para dar certo. Pelo contexto que era o São Paulo, tá ali vivendo uma época de conquistas, né? E aí eu confesso a você que ali praticamente encerrou minha carreira com 28, 29 anos, porque eu perdi um pouco da vontade, um brilho nos olhos de continuar jogando futebol. Né? Joguei um pouco mais à frente, joguei no México, joguei em algum lugar, mas eu já é mais pela parte financeira, não porque o amor, aquela coisa que eu tinha, aquela gana de... Porque eu sabia que no São Paulo também poderia conquistar muitas coisas, né? Fui campeão paulista, mas não jogava tanto, né? Era muito excluído. E perdi a chance também de ser campeão do mundo, né? Sim. Porque logo em seguida, quando eu saí... Sendo que você chegou a ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro, vice, depois fui campeão paulista, campeão brasileiro, mas não tive a oportunidade de participar daquele grupo que foi campeão do mundo, né? Eu acho que logo em seguida depois entrou o Palhinha, se eu não estou equivocado.
Sim. Então, assim, e ali realmente eu acho que eu comecei a desistir do futebol. Mas depois de ter feito muita coisa. Mas foi bom. Uma história rica. Foi legal, foi legal. Foi uma história boa. E aí rola a transição. Antes dessa transição, você já teve nos dois lados, treinador e jogador. Hoje, como treinador, o que você falaria para a sua versão jogador? O que você se orientaria? Eu teria... Era assim, vamos dizer, eu acho que a geração de hoje, né, esses garotos hoje, eles são muito mais disciplinados do que nós, na nossa época. Talvez porque na nossa época nós éramos muito... Nós tínhamos a prioridade era a parte técnica. Eles eram muito técnicos, né? Então a gente tinha muita habilidade, muita técnica. Então, o que eu diria para mim hoje é que eu teria que ter um pouco mais de responsabilidade na hora do retorno, né? Da recomposição, de ajudar um pouco mais na marcação. Não que eu não fizesse isso, eu era um pouco relaxado nesse sentido. Entendi. Mas eu, desde a base do Flamengo, eu tive um dos maiores treinadores que o Flamengo já teve, que eu já tive também na minha vida, que foi o professor Carlinhos. Maravilhoso. Que jogou na década de 60 aqui. E ele sempre, com muito cuidado, ele dizia para mim, ó, presta atenção, faz uma sombra no volante, né? Isso para tentar me dar uma orientação. E muitas vezes eu conseguia fazer, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente acabava sendo um jogador que relaxava muito, né? Queria mais estar com a bola do que propriamente sem ela. Mas enfim, eu diria isso para mim, para eu ter um pouco mais de responsabilidade nessa condição, porque eu tinha condição física para isso. Tinha, entendeu? Mano, cara, eu sempre me cuidei muito, nunca fui um cara de muita farra, né? Nunca bebi na minha vida, não fui de beber, de fumar, nunca fui. Entendeu? Então eu acho que eu poderia verdadeiramente fazer essa função tranquilamente, teria condições de fazer. E eu acho que essa orientação eu daria como treinador hoje. Ó, Gilmar, aproxima mais, vamos, recompõe um pouco mais, com um pouco mais de velocidade, entendeu? Um pouco mais de responsabilidade na recuperação da bola. Não que eu fosse um exímio roubador de bola, mas poderia sim contribuir nessa parte, na hora dessa parte ofensiva, defensiva. Até olhando, vendo o que é o futebol hoje, comparando, né? Dá para ter um pouco essa noção, né? Dá, sim. Principalmente porque o jogo hoje, eu falo sempre, futebol é ocupação de espaço, né? Então você tem que saber que muitas vezes você não precisa ser um cara que vá marcar ou recuperar uma bola, mas você estando melhor posicionado, ocupando um certo espaço, você já ajuda na marcação, você já acaba correndo certo, fecha os espaços, né, e já diminui, né? Tem uns atalhozinhos que você vai descobrindo e vai pegar. No campo tu consegue achar. E aí, já na sua vida pós-carreira, você participa de uma redenção enorme da base do Flamengo, uma fábrica absurda de talentos, onde a parte máxima é o Vinícius Júnior. Foi um momento muito legal na minha vida, porque logo depois eu voltei a estudar, ou seja, voltei a me formar, né? Que eu tinha parado a minha faculdade de Educação Física, voltei a estudar, me formei academicamente, e aí vinha o Flamengo, né? Com o currículo, aquelas coisas todas, e acabando tendo uma oportunidade. Eu, na época, era o Valtinho também, né? O Flamengo estava fazendo uma reformulação na base. E eu acabei entrando na Sub-13, né? Como treinador, e o Valtinho entrando como auxiliar na Sub-15, se eu não estou equivocado. E aí eu comecei a minha carreira como treinador, né? Claro, aprendendo, estudando, buscando informações. E aí eu cruzo com as safras que o Flamengo tinha realmente de atletas nascidos em até 97 também, 98, 99, 2000, né? Até que é 2000 a geração do Vinícius Júnior. Sim. E, enfim, eram jogadores de muito talento, né? Peguei o Paquetá também, que era da geração anterior, né? Enfim, e aí eu começo a fazer um trabalho muito legal junto com outros professores aqui no clube, né? E surgem talentos, surgem muitos talentos. É um momento que não para mais isso, que vem um atrás do outro. Você começa nessa galera do Paquetá, do Léo Duarte, do Viseu e tal. Já vem pra essa, bateu o Sávio. Isso. Já vem pra essa do Vinícius Júnior, Lincoln ali bem ou mal. Era o talento também, o garoto que eu... Deu uma tristeza porque esse garoto podia ter sido muito mais do que ele foi, porque ele tinha um talento fantástico de 109, uma raridade no futebol brasileiro hoje, não existe jogadores com essa qualidade que esse garoto tinha. Ele surge muito bem no profissional. E aí, não sei, talvez às vezes seja um momento, né? Pra você ver, o Vinícius Júnior, quando eu pego o Vinícius na Sub-13, depois eu vou para 15, aí me retornam para 13, é quando eu cruzo com essa geração dele. E aí passo para 17, Sub-20, aí depois Sub-20, né? E depois acontece que... Tudo certo, beleza? Esses garotos vão se desenvolvendo
E aí o Vinícius começa a ser olhado um pouco para o profissional. Como, de que maneira? O Flamengo tinha um auxiliar aqui, que foi um dos grandes treinadores também aqui do clube, que foi o Jaime de Almeida. Fez trabalhos maravilhosos. Vencedor da Copa do Brasil. E ele era um dos auxiliares na época, e ele sempre teve muito interesse, né, nessa transição, né, de buscar informações sobre atletas das categorias de base. Era impressionante o Jaime. Ele ia assistir jogo de 13, de 17, de 15, enfim, ele sempre era uma pessoa assim que eu acho que o Flamengo deveria ter sempre no clube. Porque era uma pessoa que tinha sempre o interesse de buscar o melhor para o profissional, né? E aí nessa... Foi claro. Valeu, tudo na paz, bom te ver. Sempre. Tá todo mundo aí. Ali dentro. Aí nessa bagunça toda, eu cruzo com... O Jaime vinha assistir esses jogos, né? Vinha observar. E o Rueda assume o Flamengo. Sim. E eu sinto que o Rueda, lógico, o futebol atual é bem diferente de um pouco atrás, né? O jogador hoje, que é considerado mais talentoso, que chama mais atenção, são sempre aqueles jogadores que jogam pelos corredores, que jogam pelos lados, que são mais habilidosos, são mais rápidos, né? Jogadores muito mais dinâmicos e tal. E eu sentia que o Rueda não tinha esse jogador, né? Tava buscando ali essa característica, né? E aí eu lembro que o Jaime, uma vez conversando comigo e tal, e aí a gente passou as informações sobre o Vinícius, falando que desse garoto, ele assistiu, falou, cara, esse moleque aí Foi justamente tanto o Vinícius quanto o Paquetá, foi nessa época que eles Exatamente. dão uma subida no profissional. E o Paquetá tá no profissional e eu falei talvez, aí ele me perguntou também sobre outro meia e tal, eu falei, olha, o Paquetá é um jogador muito versátil. Entendeu? Que pra mim até foi um dos erros do Zé Ricardo ali, ele deu muito pouca chance pro Paquetá. Exatamente. Ele merecia muito mais chance ali. O próprio Matheus Salles também era um camisa 10 interessantíssimo. Foi queimado lá no São Lourenço. Ele jogou praticamente de auxiliar de lateral direito, e aí a coisa o garoto acabou sendo crucificado, um erro ali, num cruzamento, Sim. O adversário fez o gol. Era meio que a tática, eles ficavam muito presos nessa de marcar lateral. É o que eu digo, assim, uma crítica que eu faço hoje é que, lógico, é importante ter a função, ter a responsabilidade tática, mas o jogador tem que ter liberdade no movimento, entendeu? Nas ações ofensivas, ele tem que ter essa responsabilidade. Sim. Lógico que tem momentos que na parte defensiva ele pode ter uma dificuldade pelo desgaste que ele já tem para frente, mas aí você tem que compor a equipe para que role tudo. Faça uma movimentação em marque, mas não perca a parte ofensiva. Exatamente. E aí era um pecado ali. Tiram muito as características dos atletas por essa exigência tática. Sim, é ruim. Você pode ver o próprio Vinícius com o Zidane, era um cara sacrificado. Ele não foi, ele foi fluir depois. Porque o Zidane praticamente obrigava ele a vir jogar de auxiliar de lateral e outras coisas dele. Sim. Enfim. É muito novo também, chegando no Real Madrid, aquela coisa toda. Se adaptando ainda, enfim. Então, assim, acaba que o Vinícius vai ao profissional. Sim. E acaba fazendo aquele sucesso todo, né? Pois é. Porque era um jogador que caiu no colo da galera, da rapaziada, da torcida. Ele é um jogador diferente, é um jogador interessante, é um jogador que realmente tem o drible muito fácil, né? Tem essa facilidade, sabe fazer gol também. Às vezes, uma vez eu vi um comentário, né? Que até eu contestei, falaram, mas reclamaram um pouco com o Vinícius da deficiência dele na parte de decidir o jogo. Cara, vocês têm que entender que ele saiu do Flamengo, que é uma grandiosíssima equipe, mas ele foi pro Real Madrid, gente, considerada a maior equipe do mundo. Então esse garoto tinha que ser trabalhado como ele foi, né? Foi pro time D do Real Madrid, foi conhecer, foi chegando aos pouquinhos. Foi chegando aos poucos. E o garoto chegou no profissional, bateu no profissional com 18 anos. É normal que você tenha erros ainda. Sim. Isso vai ser corrigido com o passar do tempo, né? Progressão pedagógica. Você vai, cada ano você vai evoluindo e crescendo em cima daquilo que você está aprendendo. Então, cara, e o Vinícius evoluiu nesse aspecto. Sim. Uma coisa que eu sempre conversava muito, eu sempre chamava muito a atenção dele às vezes, é que ele conseguia fazer a coisa com muita facilidade, com tanta facilidade para chegar e se livrar da marcação, de chegar na cara do gol, que quando ele chegava na cara do gol, ele relaxava. Na hora, meio que fez mais difícil, né? E aí era esse o problema dele, que ele relaxava, porque ele chegava... Mas comentava a finalização dele, né? Que melhorou pra caramba. Claro que com o passar do tempo, com a experiência, ele vai entendendo que aquele momento final é importante, é a cereja do bolo. É o que faz valer. E Gilmar, falando dessa coisa de cabeça e tal, e também de toda a sua trajetória junto com o Vinícius Júnior, uma das coisas que mais me impressiona nele é como ele é um cara centrado,
como ele é um cara que não teme jogo importante, isso desde a formação dele no Flamengo. Ele, nesse 1 ano e meio mais ou menos que ele jogou no Flamengo, o cara entrou em jogos decisivos, foi importante num jogo de Libertadores fora de casa, virando com 2 gols. Foi importante uma virada contra o Fluminense de Sul-Americana, onde o Flamengo estava atrás, teve que recuperar o resultado, ele participa de forma importante. Também da campanha no Brasileiro, que o Flamengo era líder até ele ter que ir pro Real Madrid, o Real Madrid pede ele no meio do ano. Até acho que o Flamengo fatalmente seria campeão brasileiro se não fosse isso. Cara, em tudo isso, ele é um cara de protagonismo, de jogo importante, e no Real Madrid ele só evolui em relação a isso. Como você sente essa pegada mental do Vinícius e a sua participação nisso? Olha, eu acho assim, ele sempre foi um jogador com muita personalidade, correto? Ele sempre teve uma personalidade muito, muito forte nesse aspecto dentro de campo. E eu, como treinador dele, eu sempre, muitas vezes, não precisava nem de informação tática. É informação simples, objetiva, de fazer ele entender que ele tinha que jogar mais, que ele podia, que ele era capaz de resolver, de decidir a jogada, lógico, com responsabilidade. Então, assim, eu sempre botava, sabe, repetir isso da cabeça dele muitas vezes, porque ele fazia. Ele fazia, ele tinha confiança para fazer, né? Sim, e eu acho grande jogador. Exatamente, eu sempre o vi como um grande talento, um grande jogador. Então ele... E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo isso. Sim. Né? Você vê como você deu o exemplo, ele no Libertadores, ele no Flamengo, ele subiu... Um jogo de fora de casa que o time tava perdendo, ele vai lá, entra e decide com 2 gols. E parece que era um jogo de... Não falo de sub-20 hoje também, que é responsabilidade. Também é. Mas parecia um jogo treino, vamos dizer. Uma pelada. Mas ele leva com essa naturalidade. Bom, eu realmente, em muitos jogos, em muitas situações de treinamento, eu procurava gerar essa responsabilidade nele, essa confiança para que ele... Sim. Quer dizer, eu ajudava, né? Outros treinadores provavelmente também tiveram participação nisso. Mas eu ajudava nesse aspecto, né? Para que ele ganhasse a confiança, porque muitas vezes ele estava assim meio adormecido, estava um pouco assim e tal. Às vezes a gente pedia para mudar um pouquinho o excesso numa faixa do campo, que ele fosse mais próximo à área, né? Numa situação muito mais decisiva do que, por exemplo, iniciar uma jogada toda hora com um drible no meio campo. E às vezes causava erro nele, aí causava problema se ele começava a errar muito, enfim. Então era importante a gente estar sempre mostrando a ele que ele era capaz, né? Sim. E ele absorveu muito bem, se desenvolveu no Real Madrid. Nota-se que quando ele chegou no Real, ele mesmo na equipe B, diversas vezes decidiu os jogos. A gente assistia aos vídeos, decidia os jogos. No time principal, decidia os jogos. Decidiu uma tal de uma final de Champions League. Exatamente. Só isso. Eu lembro até de um jogo que ele recebeu um lançamento longo e tal, e dominou no peito e tal. Eu até brinquei com ele no Zap, né? Falei, princípio básico do jogador, domínio. Ele dominou a bola na velocidade, né? E decidiu, fez o gol e tal. Aí, enfim, eu acho que é isso. Você tem que fazer o jogador entender que ele é capaz, né? Que ele pode. Agora, lógico, sempre com uma responsabilidade. E ele é um garoto que sempre teve essa personalidade. Cabeça no lugar totalmente, cara. Isso aí, cara, eu vou te falar, eu dou muito crédito à família dele. Eu conheci a família dele. São pessoas muito, muito sensatas, muito, muito equilibradas. Sabe uma coisa que eu acho muito legal disso? Ninguém sabe quem é essa família, não é uma coisa midiática. Não, tá o pai do Vinícius Júnior aparecendo aqui ali, a mãe, a irmã, sei lá, irmão não sei quem são. Eles pouco aparecem. Eles pouco aparecem, estão por trás dando uma retaguarda. Sim. Eu inclusive, nos aniversários do Vinícius, eu participei de quase todos aqui, quando eu fui aqui na Barra, aqui, né, ali no início da Barra, né, que ele fazia um festão do caramba. Eu lembro que a última vez foi o Marcelo, chegou até o Neymar. Muito legal. Mas ele era um cara, sabe, a família dele, muito, muito equilibrada, cara. Totalmente. E isso faz diferença, tá entendendo? Faz. Por que faz diferença? Beleza, faz diferença. Por que faz diferença? Porque na hora dele desempenhar, na hora do momento difícil da carreira dele, momento, né, que ele tem momentos difíceis jogando. Foram muitos desafios que ele foi. Exatamente. Na hora de vários desafios, né, ele conseguiu de forma equilibrada. Sim. Conseguiu sair tranquilo de todas. Sim. O que tem de moleque, a estrela dos 16 anos, o novo Pelé, novo não sei o quê, vamos lá. E o cara não consegue nem subir, cara. E eu te falo, eu conheci... Que não faltam são casos assim. Eu falo pra você com toda sinceridade, peguei
uma geração, várias gerações na categoria de base do Flamengo, de jogadores muito, mas muito talentosos. Sim. E que Muitos não viraram. poderiam estar no caminho do Vinícius Júnior. Pois é. Como o próprio Paquetá. O Paquetá era um jogador que muitas vezes era até discriminado aqui no Flamengo. É pequenininho, amendozinho, mas... Falou, gente, calma. Vocês ainda não viram nada, né? O tamanho não diz nada. Você tem primeiro o potencial, a qualidade desse menino. E aí, hoje o futebol que ele joga na seleção, o futebol que ele joga na Europa, lá na Inglaterra, jogou em outros países, lá em outro país, na França, ele começou na França. Se destacando totalmente em todo lugar. Sempre com destaque. Então, é o que eu estou falando. Muitos que poderiam estar nesse nível, mas infelizmente, às vezes, com os problemas familiares, né? Problemas extracampo, às vezes o futebol te dá muitas facilidades, o dinheiro hoje é uma coisa que entra para você muito rapidamente, diferente da nossa época. Hoje é uma que é o primeiro grande desafio, né? Como você encara isso? E aí você fica mais bonito. Aí começa Aí junta aquela galerinha no teu redor, que só te elogia. Isso e tudo. Então os amigos que verdadeiramente só se aproveitam daquele momento que você tá, entendeu? Então acho que ele o Vinícius, o próprio Paquetá e outro, cara, tipo, é fundamental. Eu falo sempre, a família, você vê do Vinícius Júnior é fundamental. Sim. Porque eles não aparecem, não estão na mídia, não estão sempre na... Vou dar até um exemplo assim, né? Não sei se eu sei que ele tem boa participação com ele, mas, por exemplo, o pai do Neymar é um cara que está sempre na mídia, está sempre... Foi exatamente essa figura que eu lembrei em comparação ao que seria o pai do Vinícius Júnior. Ele teria que ser um cara que... Não é ser o invisível. Invisível, porque eu nunca vi há muito tempo no futebol brasileiro, dessas últimas gerações, o Neymar é um cara fora de série. Joga pra caramba. Pra ser aí umas 3, 4 vezes o melhor do mundo, brigando com o Cristiano Ronaldo. Mas enfim, seguiu por outro caminho e acabou. Eu acho tão triste que tá na Arábia hoje, cara. Com cara, o que ele ainda poderia fazer. Eu acho uma coisa que me entristece muito assim em relação a ele é que ele conseguiu construir uma coisa negativa contra ele, muito ruim, né? Sim. O torcedor, o árbitro, o adversário, o companheiro, entendeu? Isso saiu queimado da maioria dos clubes. Então é muito... Negociações assim, são estranhas. Eu dou até um exemplo. O cara quando vai dar uma pancada no Messi, ele bate no Messi, mas ele bate com cautela e pede até desculpa. Respeito, cara, a figura ali dá um... O Neymar não. Os caras dão pra machucar. Não. Os caras dão pra machucar. Eles dão pra arrasar o menino. Lesões em cima de lesões. Sim. Que também é um fator que complicou muito a carreira dele. Aquele talento. Nossa. É um talento absurdo. Um talento absurdo mesmo. Até de algumas formas também ele não estava tão bem acompanhado, ao menos em seleção, mas também ele fez as coisas erradas em clube. Não era pra ir pro PSG naquela altura, mas enfim. Eu também concordo contigo. Acho que ele não tinha que ter saído do Real Madrid no Barcelona. Ele ia ser Foi onde ele foi o cara. Ele ia ser o cara. Principalmente quando ele jogar, porque na minha concepção, o Neymar nunca foi um camisa 10. Ele passou a ser o camisa 10. Ele era um camisa 11. Sim. Aquele cara que joga pelos lados e que fazia aquela última fase do jogo, ele decidia. E aí, no 1 contra 1, não tinha ninguém que conseguisse tirar ele. Né? Então, enfim, mas são escolhas, né? Os pesos falam mais alto. Cada um na sua história ali. E agora, falando da sua figura de treinador e tal, você teve inspirações em... Você conversando com o Cláudio Coutinho. Passou Lazzaroni, passou Carlos Alberto, Zagallo, de alguma forma o Tele. São vários nomes surreais. O que você pega de cada um desses caras na sua formação como treinador hoje? Você aprende muitas coisas, né? Assim, lógico, parte tática você vai aprendendo no olhar, no observar de cada um, de a maneira de posicionar a equipe, de equilibrar a sua equipe, né? De características de jogo, né? Você falou vários treinadores que eu tive aqui maravilhosos, mas eu não posso esquecer do Silinho. Sim. Que para mim foi um grande nome. Um dos grandes, porque o Silinho também, naquela época, né? Eu fui para Ponte Preta em 87, ele já introduzia no nosso futebol treinamentos que hoje se faz. Impressionante. Porque na verdade é o seguinte, os treinamentos de hoje são cópias do passado, só que de forma mais organizada, mais bem definidas, bem mais elaboradas. Sim. Mas são treinamentos iguais, né? Quando você fala no 2 toques, no jogo reduzido, a gente fazia tudo isso. O próprio bobinho que a gente utilizava como uma brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, é um treinamento técnico, de habilidade, de raciocínio, de mudança de direção, de agilidade,
porque é um espaço reduzido onde você consegue conduzir, trabalhar a bola muito rapidamente, e que hoje é um treinamento. Passou a ser um treinamento. Dentro da didática, passou a ser um treinamento, entendeu? Passou a ser um treinamento em que você faz esse treinamento para dificultar, tentar dar ao atleta a troca de passe em velocidade, a visão do jogo, entendeu? Então, assim, eu acho que todos esses treinadores, você tem algo que você tira. Por exemplo, o próprio Tele, que eu não fui muito feliz com ele, era um cara que gostava de repetir, cara. De repetir os movimentos. Às vezes você só fala, ele fazia mais coletivo. Beleza, mas o coletivo não deixa de ser um trabalho tático. Porque o coletivo não é o coletivo você colocar 11 contra 11 e jogar a bola. Não. Ele corrigia. Ele corrigia o posicionamento, corrigia o passe. Principalmente o fator técnico, né? Que hoje eu acho que as categorias de base e alguns clubes estão esquecendo, né? Porque o garoto chega... Tá uma parada mais física, né? Exatamente. Prefere a força e esquece desse trabalho, né? Então, assim, eu vejo que todos esses treinadores que você citou aí foram maravilhosos. Como a gente aprende, cara, sabe? São com as orientações, né? De como posicionar um jogador assim, um jogador assado. Enfim, cara, todos eles eu consegui aprender alguma coisa, mas juntando todos eles, o que eu mais gosto é que praticamente quase todos eles gostavam de jogar de forma objetiva e buscando o gol, nunca de forma defensiva. Isso é a essência do nosso futebol e é algo que você traz, né? Nunca de forma defensiva. Por exemplo, o treinador que é espetacular, tem a sua história na Europa, que é um Mourinho e tal, mas não é uma escola que me agrada. Também não é minha preferência, não. Eu prefiro o Guardiola. Jogava por uma bola, sofria 90 minutos, fazia um gol no final, mas eu nunca peguei treinadores com essa característica, né? Sempre foram treinadores que jogavam de forma ofensiva, organizada. Falam-se muito que hoje é tudo organizado. Cara, o futebol sempre foi organizado. Sempre teve essa organização da época. Inclusive os campos eram muito maiores que hoje, né? Você viu piores, né? E piores, exatamente, com mais dificuldade ainda. Não falo nem da época do Pelé, né? Porque aquela bola de couro lá. Horrível, mas o Maracanã nunca foi tapete. Eu nunca peguei Flamengo no Maracanã com tapete. Até porque sempre se jogou muito lá. Exatamente. Então não tinha essa coisa de poupar. Hoje a tecnologia aí das drenagens, das coisas todas, são todas sofisticadas. Antigamente não. Era água, adubo lá, terra, não sei o quê. Entendeu? Quando tivesse alagado, cobria com aquela lona. Enfim, era mais ou menos assim. Eu dava pedra, linta. Mas é muito bom aprender. Aprendi muito com todos eles e procurei na minha carreira como treinador dar essa situação que eu vivi. Mas principalmente o atleta tem a liberdade para tomar a decisão, para sabe, decidir uma jogada, sabe, não ficar muito retido aí naquele bloqueio de tático, né? Eu não posso isso, porque na hora que a coisa muda, na hora que a coisa fica diferente, ele não consegue se decidir uma situação, entendeu? Nessa sua visão de trabalho de base, o que você acha que os clubes têm que continuar fazendo para nunca parar de sair, não só Vinícius, mas Reniers, Léo Duarte, outra posição, Viseu, Paquetá, toda essa galera que você pegou e que o Flamengo segue revelando, mas para não parar com essa galera, não ter um período de seca. A gente sabe que surgem muitos talentos, né? E que a maioria desses garotos, hoje existe uma pesquisa, uma busca incessante dos grandes clubes na captação, né? Por esses jogadores de qualidade, né? No Brasil, o Brasil é grande. O Brasil tem talento no mundo todo, no país todo. Você vai em Roraima, vai em qualquer lugar que você vai. Qualquer buraco, né? Qualquer lugar do Nordeste, você vai achar jogador talentoso. E os clubes hoje têm estrutura, têm condições a oferecer ao atleta, né? Coisa que até mesmo quando eu estive na base não tinha essas condições todas. Sim. Os jogadores tinham uma certa dificuldade, o clube tinha uma certa... Você já pegou o CT, não? Era aqui? Eu peguei antes do container, peguei depois do container, peguei o container, né? Dormi naquele container 2 vezes também. Puta que eu gostei muito não, mas enfim. Não é bom nem lembrar. Ainda tinha eu lembro de uma vez que foi um goleiro, não lembro quem, que teve que ser socorrido com o carrinho de obra. De obra. Teve uma entorse. Teve, por exemplo... Já era meio precário. O campo 5, hoje, onde é o campo da base hoje principal, era o campo 5. Praticamente a gente sofria muito com a garotada sub-13, porque lá atrás tinha cobra, pô.
A bola caía lá, a gente não tem, né? Aquilo é no meio do nada, né, A gente cara? não tinha ajudante, a gente não tem staff aí pra ficar do nosso lado ali. Não, eram os professores que tinham que ir buscar, né? Então a gente sofreu um pouco, né? Mas enfim, os clubes hoje têm essa condição. Tem como continuar fazendo um grande trabalho na base, porque as condições são as melhores hoje, né? Entendeu? A estrutura é muito boa. Agora, você não... O que é triste que eu vejo, que em alguns clubes, esses atletas não têm continuidade, né? Eles não têm mais a perspectiva de virar um jogador do clube, em que ele está sendo... É a origem, né? Por exemplo, você cresce às vezes num clube, no Flamengo, no Palmeiras, no, sei lá, no Santos, aí você não tem uma continuidade, porque eu sei que a parte financeira hoje é muito grande, eu sei que hoje o dinheiro fala mais alto, né? Às vezes há um interesse de grandes propostas e tal, e você acaba tendo que ceder, né? Porque, afinal de contas, você tem uma receita boa, mas uma receita extra é sempre bem-vinda, né? Faz parte praticamente do planejamento financeiro, a venda de atletas. Então, de acordo com isso. Isso às vezes entristece um pouco, porque a maioria desses jogadores, como hoje tem a Lei Pelé, como hoje praticamente esses atletas têm os agentes. Sim. E para os agentes é muito mais interessante negociar esses meninos, porque é onde eles conseguem ganhar muito mais. Então o atleta fica... Às vezes ele perde um pouco do interesse de estar no clube. Sim. Justamente por isso, porque o clube não quer dar essa continuidade, né? Prefere realmente fazer moeda de troca, né? Fazer um valor alto nele e trazer alguns jogadores já praticamente feitos, né? Sim. Dentro do futebol, né? É bom e é ruim, mas eu preferia que nós seguíssemos uma linha mais de fortalecer alguns jogadores da base, porque existem jogadores talentosos que poderiam ter uma continuidade, que nem que fosse por 2, 3, 4 aninhos. Isso só vai piorando porque você vê o europeu hoje, ele quer pegar um cara que nem o Endrick, o Vinícius, o Renier, o Rodrigo, pegar ele ali com 16, fazer o contrato com 16 pro cara ir com 18. O cara é uma grande promessa, assim. O clube não quer arriscar perder esse dinheiro. Mas eu acho é ruim, não é? Você vê, vamos lá dar o exemplo aqui. Pô, o Flamengo vendeu aquele garoto que eu achei muito talentoso, um zagueiro canhoto, foi pro Bragantino. Ah, sim, cara. Tu também me fugiu. O garoto tá no Napoli. O Bragantino vendeu 3 vezes, por 3 vezes mais, entendeu? Então, assim, eu sei que às vezes aquela oportunidade é o momento, né? Mas eu gostaria de ver os clubes dando um pouco mais e os clubes da Europa, eles são malandros, eles não vêm mais atrás do jogador com 18, não. 16. Eles já cansaram de pegar gente também que não fluía lá um pouquinho mais formado e Exato. perder dinheiro. Eles querem formar o jogador agora. Exatamente. Então, eu vejo que eu só gostaria de ver que os clubes dessem essa continuidade, mas é dizer que é difícil, porque, como você falou, existe um planejamento financeiro. O clube tem... um clube hoje como o Flamengo tem uma receita altíssima, mas tem um custo altíssimo. Sim. Então é complicado. É isso. Dilma, queria te agradecer muito. Cara, é um privilégio falar contigo. Não, um prazer foi meu, pô, muito feliz com vocês aqui, num dia bonito, nessa gata. Pô, não é um ambiente sensacional. Aí tá tendo até um joguinho aí. Estamos gravando no dia do aniversário do Mundial. Vai rolar uma rapaziada aí jogando um negócio daqui a pouco. Você tem um craque, o meu ídolo da Mose. Olha o cara ali. Enfim. A zica ali. O que ambiente maneiro, cara. Fico feliz. Olha só. É um privilégio. Vai, vamos ver só. Sempre maravilhoso. Não, vim só fazer uma coisa. Hoje foi só na gravação mesmo. Não... Muito obrigado. Um abração pro senhor. Mas foi isso. Mas foi um prazer. A gente nem olha pra trás, abre um mundo ao nosso redor. Não, é um prazer estar com vocês aí. Obrigado, de coração. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima.